lavou a mão hoje. Não lavou a mão ainda. Para lá e lava. Cara, o negócio é o seguinte, ó. Pra gente aproveitar melhor esse período de quarentena, eu resolvi montar esse espaço aqui pra gente falar sobre a matéria. O que eu mandei pros senhores, tá? E o que eu não expliquei eu vou tentar de forma bem rápida aqui, em vídeos curtos, pra gente conseguir entender o que a gente vai começar a trabalhar esse início aí de ano na disciplina de física, tá? Do primeiro ano. Então, a primeira parte que a gente vai falar é sobre cinemática, que na realidade são conceitos que a gente já viu lá no ensino fundamental, mas a gente vai revisar rapidamente aqui. Cinemática, como tem o pessoal que já copiou no caderno, fala o seguinte, ó, é a parte da física que estuda os corpos em movimento, tá? Sem considerar a causa que provoca esse movimento. Se existe alguma aplicação de força, se não existe, se tem atrito, se tem coeficiente de atrito, se não tem, isso nada importa. Só importa se ele está deslocando ou não, se ele está em movimento ou repouso. O que causa essa situação, para nós não interessa ainda, tá bem? Então assim, ó, lembrando alguns conceitos aqui que a gente vai precisar ter em mente, que um ponto material ou corpo é o que a gente está estudando, se é uma pessoa, se é um navio, se é um avião, se é um carro, nada disso interessa para nós em relação ao tamanho dele, tá bem? Ponto material ou corpo, o tamanho dele para nós não é relevante. Referencial, o que é referencial? É um conjunto de pontos ou eixos que nos dá uma ideia se esse corpo está em movimento ou não. O exemplo que eu costumo utilizar é a gente considerar que a nossa sala de aula é um grande ônibus, onde todo mundo está sentadinho, passeando. Se alguém olhar de fora para dentro, esse ônibus passar, eles vão identificar que a gente está em movimento, que a gente está fazendo algum tipo de deslocamento. Se a gente olhar entre nós, entre os colegas, quem está sentado na primeira fila da direita, na última da esquerda, a gente não altera essa posição. Se não há um deslocamento, não há não dá para a gente considerar que houve um determinado tipo de movimento. Então depende do referencial que a gente está adotando no momento que a gente está fazendo o estudo, a análise do problema, para saber se esse corpo está em deslocamento ou não, se houve um deslocamento ou não. O repouso é da mesma maneira em relação ao referencial. Se a gente está dentro e se olha dentro do ônibus, a gente vê que todo mundo está em repouso, parado. Mas se alguém olhar de fora para dentro, vai ver que todo mundo está se mexendo, está tendo um deslocamento. Movimento é justamente isso. O movimento se relaciona ao deslocamento, gente. Vamos colocar na cabecinha da gente o seguinte, ó. O deslocamento é a variação de posição. E a gente já vai falar sobre variação de posição ΔS. Onde ΔS sempre vai aparecer na física como a gente consegue mensurar, consegue medir da seguinte maneira, o espaço final menos o inicial. Normalmente, vou até apagar aqui, ó, vai ser isso aqui, ó, o espaço final menos o espaço inicial. Aí a gente vai usar assim, tá bem? Trajetória. Tem dois tipos de trajetória. A retilínea e a curvilínea, que a gente tem que considerar. A retilínea, como o próprio nome diz, é uma reta. Ele está executando um movimento de forma retilínea. Curvilínea, por exemplo, um lançamento oblíquo, que faz uma trajetória descrevendo uma curva, uma parábola. E a velocidade média, que é o conceito que a gente vai utilizar agora, ela é determinada pela variação do espaço, ΔS, sobre ΔT. A unidade dessa menina aqui no Sistema Internacional de Unidades é esse cara aqui, ó, metros por segundo, via de regra. Também aparece quilômetros por hora, mas quando a gente fala em sistema internacional, a gente adota o metros por segundo. Tá bem, gente? Já lavamos a mão, já falamos sobre cinemática, que é a parte da física que estuda os corpos em movimento, sem considerar o que provoca esse movimento. Esses conceitos aqui, em algum momento, vocês já trabalharam. Então, só estou revisando. Valeu? Daqui a pouco a gente volta. Voltei. Pessoal, assim, ó, com relação a um exemplo que tem no caderno de vocês, que é só para a gente trabalhar o conceito de velocidade média, fala o seguinte, ó, a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, conceito que a gente já conhece. E eu usei uma trajetória de um ponto material deslocando na variação da posição A para o B, para o C, para o D. Na posição inicial, 1,
Na segunda posição, 4 metros, né? Na terceira posição, 6 metros. E na quarta posição, 8 metros em relação à origem. No momento em que ele começou o deslocamento aqui, a gente disparou o relógio. Aí no tempo 1, 2 segundos. No tempo 2, 4 segundos. No tempo 3, 6. E no tempo 4, 8. Como é que eu vou calcular a velocidade média desse móvel no trecho AB? Ele saiu daqui e veio para cá, ó. A velocidade média dele é o espaço final, ó. O espaço final que eu tinha falado anteriormente, ó. O espaço final é onde ele parou, menos onde ele estava. Então ele saiu do A e foi para o B. O espaço é final 4, menos o inicial, 2, sobre a variação do tempo. Ó, ele saiu daqui, parou aqui. 4 menos 2. Nesse caso aqui é um exemplo bem simples, gente. 4 menos 2 vai 2. 4 menos 2, 2. 2 divididos por 2 vai dar a 1 metro por segundo. Nesse trecho aqui, a velocidade média dele foi essa. Também deve ter outro exemplo no caderno de vocês, a velocidade média no trecho BC, daqui até aqui. Vai variar quase de forma padrão, porque o exemplo que eu usei foi bem simples para a gente desenvolver o conceito. Então assim, ó, ele saiu daqui, ele parou aqui, é onde ele parou, menos onde ele estava, no espaço. No tempo, é onde ele parou, menos onde ele estava. Então, 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2, uma conta muito difícil, é 1 metro por segundo. Agora vamos fazer aqui, ó, vamos ver se dá certo, a velocidade média no trecho BD. BD, tá? Então ele saiu daqui, ó, e passou por C e parou aqui. Então, é onde ele parou, 8 menos 4, em relação à variação da posição, e depois no tempo a mesma coisa, 8 menos 4, vai dar o mesmo valor, 8 menos 4, 4, 4 por 4, 1 metro por segundo. Esse valor pode variar? Pode, mas tudo vai depender dos valores que a gente tem aqui. Só desenvolver o conceito que é importante para vocês. Velocidade média, o espaço dividido pelo tempo, a unidade que a gente usa pelo sistema internacional normalmente é o metros por segundo e sempre é variação do espaço sobre o tempo. O espaço é onde ele parou, menos onde ele terminou, e o tempo da mesma forma. Tá bem? Vocês sempre conseguem desenvolver o raciocínio dessa maneira. Tem no caderno isso aí. Tá bem, gente?